Corpos redondos. Os sólidos geométricos são divididos em sólidos geométricos, poliedros, corpos redondos, cilindro, cone e esfera. No entanto, iremos falar sobre corpos redondos. Afinal, o que são corpos redondos? Corpos redondos são sólidos geométricos cuja superfície apresenta pelo menos uma parte com forma arredondada. Os sólidos geométricos que representam os corpos redondos são cilindro com duas bases e uma face, cone com uma base e uma face e esfera. Características semelhantes entre corpos redondos e poliedros. Os corpos redondos e os poliedros possuem características semelhantes. Ao compararmos o cilindro com o prisma, percebemos que possuem duas bases e, se compararmos o cone com a pirâmide, percebemos que possuem apenas uma base e todas as arestas que saem da base se encontram em um único vértice. Podemos observar alguns objetos que possuem as formas de um corpo redondo, como cilindro, cano, tubo de caneta, rolo de papel higiênico, canudo, copo, cone, casquinha de sorvete, chapéu de criança, esfera, bola de futebol e bolinha de gude. Relação entre o volume do cilindro, do cone e da esfera. Cilindro. Sólido de revolução gerado através da rotação de um retângulo em torno de um eixo coincidente com um dos seus lados. Cone. Sólido de revolução gerado através da rotação de um triângulo retângulo em torno de um eixo coincidente com seu diâmetro. Esfera. Sólido geométrico gerado através da rotação de uma semicircunferência em torno de um eixo coincidente com seu diâmetro. Fórmulas para calcular o volume do cone, cilindro e esfera. Volume do cilindro. Assim como ocorre com os prismas, para calcular o volume do cilindro, multiplicamos a área da base pela altura. Podemos definir novamente volume igual a área da base vezes a altura. Para calcular o cilindro da imagem, podemos calcular seu volume como volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes A. Volume do cone. O cone tem uma diferenciação das outras formas vistas até aqui. Ao calcularmos o volume do cone, nós multiplicamos a área da base por 1/3 da altura. Podemos definir volume igual a área da base vezes 1/3 da altura. O volume da esfera é calculado pela medida do raio dessa figura geométrica espacial. O raio da figura corresponde à distância entre o centro e qualquer ponto da superfície da figura. A esfera é uma figura espacial, formada por uma superfície fechada, onde todos os pontos estão equidistantes do centro. Exemplos: uma lata cilíndrica é cheia com água. O diâmetro da lata é de 4 centímetros e a altura da lata é de 5 centímetros. Que volume tem a lata? Para responder a questão, basta fazer valor de π vezes raio ao quadrado vezes altura, que ficará igual a 3,14 vezes 2 ao quadrado vezes 5. Lembrando que 2 raios é igual a diâmetro, então ficará 2 ao quadrado. Para terminar a conta, basta fazer multiplicação e o resultado será 62,8 centímetros cúbicos. 2. Um jarro cilíndrico de vidro é cheio com suco. O raio da base do jarro tem 8 centímetros e a altura deste é de 30 centímetros. Qual o volume do jarro? Para descobrir o volume do jarro, basta fazer valor de π vezes raio ao quadrado vezes altura, que ficará 6.028,8 centímetros cúbicos. Corpos redondos. Os sólidos geométricos